Boa noite, senhor presidente, senhor secretário e demais vereadores. Alô? Deu agora, né? Vamos de novo. Desconta o tempo. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário e demais vereadores. E povo de Cornélio Procópio. 5. Em primeiro lugar, tribuna livre. O artigo 5º da Constituição me garante o direito de fala. E as regras infraconstitucionais, elas têm que ser de acordo com a Constituição. O que não pode ser cerceado por um regimento interno. Ou seja, o cidadão vem aqui e ele não pode ter 5 minutos, uma vez que quase ninguém vem aqui à Câmara para falar alguma coisa. E quando vem, não é com 5 minutos que se fala. Os senhores hão de concordar comigo, não é? Alguém pode me dizer se não concorda ou se concorda? É muito pouco tempo, porque existem sérias coisas que estão acontecendo aí. Eu vou começar pelo seguinte. Eu sei que os senhores vereadores devem saber o que está previsto na Constituição com relação à função. A função do vereador é fiscalizar e legislar. Não buscar recurso. Não viajar para buscar recurso. Isso é prerrogativa do Executivo. E eu estou vendo que tem gente aqui viajando, tentando buscar dinheiro. Dinheiro não é assim que funciona. Em primeiro lugar, porque não é prerrogativa de vereador. E outra, quem que paga isso? É a verba da Câmara, até 7% do orçamento do município previsto constitucionalmente. Mas se economizado isso, não poderia ser feito de uma forma melhor? Acredito eu que sim. Em segundo lugar, número de vereadores. Eu vim aqui o ano passado e até perguntei isso. E me falaram que era porque era preceito constitucional, que podia numa cidade até 50 mil habitantes ter 3 vereadores. E eu esperei 6 meses para vir aqui, e eu estou vendo que 13 e 11 é a mesma coisa. Então por que não abaixar para 9, que é o mínimo constitucional? Eu acho que Cornélio Procópio não precisa de 13. 9 seria de muito bom tamanho. Pena que não pode ser 5. Outra coisa, as sessões da Câmara, elas têm durado muito pouco tempo. Por quê? Falta de assunto ou falta de projeto? Porque eu acho que quando o vereador... Quantos aqui se reelegeram? Amâncio, o Janot... 4. Então tá, 9 vereadores renovaram a casa. O que dá o quê? 4,5 dá 60% de renovação. Então, o que acontece? Quem entrou com a renovação já tinha que ter projeto pronto para apresentar. Afinal de contas, o que vocês falaram para os eleitores na campanha? Que vocês iam fazer alguma coisa, acredito eu. E como é que não tem projeto? Não está de acordo, não. Vocês são vereadores representantes do povo, vocês não estão vendo isso? Eu acredito que deveriam todos estar vendo isso. Porque isso daí não é legal. Quem deve não pode fazer dívida. Tem que pegar e pagar a dívida. Outra coisa, é prerrogativa isso do Executivo, mas eu vou dizer para vocês porque eu acho que é pertinente. A Feira da Lua, isso envolve quem trabalha com comida. 1 minuto para concluir. Tá. Ela acontece sempre às terças-feiras. O comércio de alimentos fecha às segundas-feiras. Acredito eu que seria de bom tamanho que se fizesse na segunda-feira. Porque assim até quem tem comércio de comida poderia também desfrutar da Feira da Lua. Uma vez que quem emprega mesmo é quem tem comércio. E não a Feira da Lua. Não é verdade? Alguém discorda de mim? Eu acho que poderia fazer isso. Com relação ao pedágio. Eu falei com o pai do Rafael, a mim, sobre a proporcionalidade do pedágio. Isso é uma coisa interessante e eu pediria até um pouco mais de tempo, senhor presidente, porque é muito relevante esse assunto. Cambará anda 70 quilômetros a mais de Cornélio para ir até Londrina e paga o mesmo valor de pedágio. A gente sai daqui e paga
um absurdo. Então tem que fazer a proporcionalidade, tem que entrar com uma ação para que a gente pague menos, como é feito em países de primeiro mundo. A gente não é obrigado a pagar por um contrato que não foi cumprido, porque já era para ter duplicado até Ourinhos, não duplicaram. Isso daí todo mundo que lê e que se informa sabe. E realmente é uma coisa que a concessionária se prontificou a fazer na época do Jaime Lerner. Eu fui no café da manhã do Jaime Lerner quando ele nem era eleito. Ele disse que ia fazer o anel da integração, foi no Clube Curitibano e não fez. A concessionária simplesmente se isentou da responsabilidade. Está duplicado até onde? Até Jataizinho? Um pouco antes, né? Até da ponte. Depois Maurício, ali, acabou. Maurício, já deu 6 minutos. Senhor presidente, como eu disse, tribuna livre, quando o senhor secretário disse, e 5 minutos, e eu invoquei um princípio constitucional, onde esse princípio é o seguinte, eu acho que a revogação desse... Eu entendi o que você falou, é que só que a lei orgânica nossa, eu concordo. Nós temos que mudar essa... Eu acho que, inclusive, isso deve ser votado, por que não se vota isso hoje? Porque é um projeto que eu estou trazendo aqui. 5 minutos não é tempo suficiente para que a gente possa falar o que a gente precisa falar. Afinal de contas... Eu estou entendendo, só que é regimental. Não, é o regimento, mas a infraconstitucional, ela tem que respeitar a Constituição Federal. E a Constituição Federal não limita o cidadão a falar aquilo que ele tem direito. Afinal de contas, a gente tem que respeitar a Constituição. O Estado, município... Maurício, eu quero que vocês entendam... Não, eu entendo a situação do senhor. Eu tenho que seguir, senão daqui a pouco eu sou... Tá, mas eu tenho mais um assunto. Eu fiquei sabendo de um outro assunto grave, que inclusive a minha mãe foi internada esses dias e ela foi para a Santa Casa. E graças a Deus a gente tem condições de pagar um plano de saúde. E eu tive que tirar minha mãe da Santa Casa porque não havia medicamento. E eu assinei um termo para o Zé do Carmo para tirar minha mãe de lá, porque eles não tinham medicamento. E antibiótico, se não tomar no horário... já era, tem que mudar. E me parece que essa semana agora morreu uma senhora de infarto, causado por um tromboembolismo, que uma médica... Bom, não vou falar, eu acho que vereadores têm que fazer essa pesquisa. Então, beleza, Maurício. Mas eu acho que deve estar havendo alguma coisa. É que tem mais uma pessoa inscrita na tribuna. Não, eu sei. Só peço desculpa. Alguém tem alguma pergunta para fazer do que eu falei? Só uma palavra. Maurício. Pois não, vereador. A gente agradece primeiro a sua presença aqui. É óbvio que a gente concorda em muitas coisas que você fala, e até discorda de algumas, mas eu acho que é importante que venha essa fala para nós, principalmente a respeito de inúmeras questões que você levantou, para que a gente comece a refletir a respeito da função da Câmara mesmo, com relação à comunidade. A gente sabe que a imagem da Câmara é sempre a imagem que é a primeira que é afetada no discurso político, haja vista que sempre as questões são atribuídas à culpa da Câmara, sendo que muitas delas não são. Mas é óbvio que nós temos que começar a ver o que a população está achando da nossa atuação, refletir sobre isso, se posicionar. É óbvio que todos aqui acertam, todos erram, aqui ninguém é perfeito, e a gente tem sim que fazer essa reflexão sobre a nossa função, sobre as coisas que nós temos que mudar. Se há uma indignação com relação à nossa atuação, é óbvio que a gente tem que repensar sobre ela. Agora, com relação à questão do pedágio, infelizmente o pedágio é uma questão de um contrato que já está aí, e a gente não tem como mudar esse contrato. O que vai ser discutido é a renovação disso. E eu acho que é aí que nós vamos ter que começar a cobrar os nossos deputados, o governador. Por quê? Porque que o pedágio é uma coisa que ajuda, isso todos nós já percebemos, basta andar nas estradas pedagiadas e não pedagiadas. Agora, o que nós temos que começar a rever é o valor do pedágio, quais as obrigações da concessionária.
Você vê aqui, a gente está com esse problema da concessionária que tinha que fazer a duplicação dessa BR-369, mas essa duplicação não sai de jeito nenhum. E há uma obrigação contratual para isso. E já venceu, inclusive. Inclusive vai ter que ser, talvez, às vezes, ter que tomar medidas. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, acho até, para o futuro, porque acho que a renovação é em 2021. E até lá ainda vai ter um chão. Já tem vários movimentos que estão discutindo isso, e a gente tem que trazer esses movimentos para Cornélio, para a região, para discutir, para a gente ver qual que é a melhor solução para essa questão do pedágio. Muito obrigado. Não, obrigado a você. Eu gostaria de agradecer pelo tempo que me dispuseram e só mais uma crítica, senhor presidente, bem rapidinho, com relação ao dia que você fala e ao dia que você pode retornar a falar. Esse cerceamento de dias também é inconstitucional. Então isso também deveria constar para que vocês discutissem, além do tempo, o dia. Porque não se pode passar várias sessões para que você volte aqui para falar de novo. Você já tendo 5 minutos, que é uma coisa inconstitucional, e ainda tendo que voltar só daqui 4 sessões, né? Tenho que pular 4 sessões para voltar aqui, é isso? Então, quer dizer, eu tenho 5 minutos para falar, eu não consigo falar, eu tive que atropelar. Falei tudo atropelado. Rápido. Teria muito mais coisa para falar. Mais detalhadamente, até para os senhores entenderem como que funciona, né? Mas eu não tive essa oportunidade, até por conta do regimento interno que o senhor tem que cumprir. Né? Infelizmente. Então eu gostaria que vocês fizessem isso nós vamos rever, e revissem também com relação aos dias que eu tenho, ou quem for que vier aqui tiver, para que possa voltar na sessão seguinte e terminar de falar, sabe? Então, beleza, Maurício, eu agradeço. Agradeço o senhor agradeço aos membros da mesa, aos senhores vereadores e a todo o povo presente. E vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui, porque a cidade é nossa. Muito obrigado.